Se você está procurando um emprego, está no processo de recolocação profissional, ou está buscando fazer uma transição de empresa ou de carreira e não está conseguindo ter sucesso nisso, pode estar acontecendo duas coisas com você. Primeiro, você manda currículo, manda e não tem retorno nenhum. Ninguém te retorna, ou quando retorna é obrigada, né? Mas no momento não temos nada, ou seu perfil não se encaixa. Ou você pode estar tendo oportunidades de entrevista, mas não passando. Então, o que acontece muito com os meus clientes que chegam para que eu possa ajudá-los é uma dessas situações. Né? Eles falam, Marcileia, eu mando currículo e não tem resposta nenhuma. E outros falam, eu participo de várias entrevistas, mas nada dá certo. Eu não consigo converter essas entrevistas em realmente aprovação. Então, o que pode estar acontecendo nesses dois casos? O primeiro, quando você manda currículo, manda e não tem retorno, pode ter certeza que o seu currículo está desalinhado, ou seu currículo não está legal, não está de acordo com o que realmente a empresa está esperando. O currículo é o seu primeiro contato com a empresa. Quando a empresa pega o seu currículo, ele precisa que esse currículo esteja alinhado com a vaga que ele está trabalhando. O RH ou um recrutador, ele não é técnico, ele não é de uma área de logística ou de uma área de engenharia ou da qualidade. Ele não é técnico, ele é uma pessoa que tem um descritivo de vaga ou que tem uma proposta de vaga ali que foi colocada para ele, e ele vai casar essa proposta de vaga com os currículos que ele está analisando. Então, se o seu currículo não está dentro do que ele está buscando, provavelmente ele vai olhar o seu currículo e não vai encontrar o que ele está querendo. Uma outra possibilidade é a questão da entrevista. Eu participo de entrevista, participo e não me dou bem. O que está acontecendo comigo? Bom, nesse caso, seu currículo deve estar legal, porque você está passando para a segunda fase de entrevista, você já passou pela triagem, né, do recrutador, e ele já chegou até você, mas provavelmente você não está conseguindo se vender, você não está conseguindo falar o que o recrutador quer ouvir. E aí, falar o que o recrutador quer ouvir, não é que a gente tenha que mentir, é você saber falar de você, é você saber falar da sua trajetória profissional sem ser prolixo, e também sem ser sucinto demais e não passando tanta experiência ali, não passando realmente o seu know-how, o seu conhecimento. É você não se preparar para a entrevista. O que acontece? A maioria das pessoas, elas vão para uma entrevista sem se preparar. Elas simplesmente vão, né? O máximo que as pessoas fazem hoje em dia é olhar lá a empresa, entrar no site da empresa, se informar um pouquinho, mas elas não se preparam em termos das perguntas que podem fazer para elas. Então, é preciso que você, antes de ir para a entrevista, se prepare para ela. Pense, bom, deixa eu pensar quais são as perguntas mais comuns que os recrutadores podem fazer para mim. E eu vou deixar depois um outro vídeo aqui no canal falando sobre dicas de entrevista. Sobre algumas perguntas que os recrutadores podem fazer. Claro que a gente não consegue pensar em todas as perguntas, né? Porque cada recrutador, cada processo de seleção é de uma forma. Mas é muito importante que você se prepare para uma entrevista. Se prepare em termos de repassar sua experiência, dar mais ênfase a experiências recentes e que tenham a ver com aquela vaga. Não adianta falar de uma empresa que eu passei há 10 anos atrás e ficar falando sobre ela, que às vezes não tem nada a ver com a vaga que eu estou concorrendo. Então, é importante você saber falar de você, saber falar das suas qualidades, dos seus pontos fracos, que a gente chama de pontos de melhoria, né? Você falar dos seus pontos fortes, falar de desafios, falar por que você precisa, né? Por que você deve ocupar aquela vaga. Então, uma das perguntas que os recrutadores fazem, que as pessoas se enrolam muito, é por que eu devo te contratar? Por que você e não um outro candidato? E nesse momento as pessoas travam, as pessoas têm vergonha de falar sobre elas mesmas, vamos dizer assim, jogar flores, né? De se gabar. Mas não é se gabar, esse é o momento de você falar do seu potencial, falar do porquê que você deve ocupar aquela vaga, do porquê que você é bom o suficiente para ocupar aquela vaga. Então, não é que você está sendo convencido, nem se gabando, nada disso. Mas você está ressaltando o seu potencial. E é isso que os recrutadores querem ver, os gestores querem ver. Eles querem uma pessoa segura, que realmente saiba o que está fazendo ali, saiba o motivo por que ele está indo para aquela vaga.
Então, provavelmente, se você está tendo essas dificuldades, né, ou do currículo ou da parte de entrevista, você precisa se preparar, você precisa fazer um currículo que esteja adequado e alinhado com o mercado. E vale lembrar que o currículo não é só layout. Eu vejo, às vezes, no LinkedIn, né, que é uma rede onde eu tenho mais presença, vamos dizer assim. Eu vejo, às vezes, as pessoas no LinkedIn compartilhando o modelo de currículo. Cuidado, porque não é o modelo de currículo que vai fazer você entrar para uma vaga, é o conteúdo dele, é o que você escreve ali. O currículo, ele precisa ser muito bem escrito, no sentido de você passar sua experiência, sem ficar um texto imenso, mas de uma forma objetiva e sucinta. E o currículo precisa ter 2 páginas, como a gente sabe, mas eles precisam ressaltar as suas características principais direcionado para aquela vaga. Uma das coisas que é muito importante no currículo é o foco. Eu vou falar isso também em um outro vídeo futuramente aqui. O foco do currículo, ele conta muito quando você vai se candidatar numa vaga. Não adianta eu estar com o meu currículo focado todo para logística, por exemplo, e querer me candidatar numa vaga na área da qualidade. Não vai casar as coisas. Estou sendo aqui, estou exagerando um pouquinho para você entender. Mas é muito importante que você consiga alinhar o seu currículo com o que você busca. E aí tem pessoas que colocam lá um currículo muito genérico, um currículo que eu faço tudo, mas ao mesmo tempo eu não tenho uma especialização em nada, eu não tenho um know-how, uma experiência em nada específico. E aí o RH olha aquilo, ou o recrutador olha aquele currículo e fala, legal, ele tem uma coisa aqui, outra ali, mas ainda não é o que a gente está buscando. Então, é muito importante que você identifique em que fase você está, se você não está tendo sucesso no que você está se propondo, numa transição de empresa ou numa recolocação. Entenda que fase você está e busque melhorar o seu currículo ou se preparar para uma entrevista. Se precisar da minha ajuda, me fala, a gente pode entrar em contato e eu posso te ajudar nesse sentido. Os meus contatos normalmente ficam aqui abaixo do vídeo. Qualquer coisa, entre em contato comigo, a gente conversa um pouco mais, para que você realmente possa alinhar o que está desalinhado, para você ter sucesso no que você quer. Ok? Um abraço e até o próximo vídeo.